falar sobre 1808, a vinda da família real. Essa vinda da família real, primeiro, né, não tem como você desconectar das guerras napoleônicas. Vamos lembrar que a família real portuguesa veio para cá justamente para fugir do bloqueio continental implantado por Napoleão para poder acabar aí com a hegemonia econômica dos ingleses. O Napoleão, ele pretendia, né, ser a potência hegemônica do século XIX, só que esse posto já estava ocupado aí pelos ingleses. O Dom João, que era príncipe regente de Portugal na época, a mãe dele, a Dona Maria I, agora a Dona Maria Louca, ela antes, né, foi a Maria Piedosa. Por que Maria Piedosa? Vamos lembrar aqui, por que Maria Piedosa? Porque ela mudou, né, enfim, ela foi convencida lá na Inconfidência Mineira a sentença dos inconfidentes, deixando apenas um, né, com o castigo exemplar. Mas, depois da morte do marido, de 2 filhos, ela, enfim, não tinha mais condições de governar e quem estava governando era o Dom João. E o Dom João, então, estava ali naquela sinuca, né, entre a Inglaterra e a França. Sinuca por quê? A Inglaterra era a credora. Portugal devia tudo, Portugal tinha uma dependência com os ingleses. Isso muito tempo antes, desde o início da colonização. E a França com o maior e mais poderoso exército, de olho, logicamente, né, na frota naval portuguesa. Os dois lados estavam ameaçando. A ameaça não era só de Napoleão de invadir, como tinha invadido outros países, que quebrasse o seu embargo, o seu decreto do bloqueio continental. A Inglaterra também tinha ameaçado invadir o Brasil e bombardear cidades portuárias portuguesas. Então Dom João ficou naquela, né? Não tinha muito para onde correr. Na verdade tinha, né? Esse lugar onde ele poderia correr era o Brasil, que é para onde ele vem. Ele tentou enganar o Napoleão. Ele vem para cá em novembro. Um mês antes, em outubro, ele chegou a declarar guerra contra os ingleses, isso com o embaixador britânico sabendo que era só uma manobra para poder atrasar Napoleão. É óbvio que Napoleão não caiu nessa e vai marchar com o general Junot para cima de Portugal. Essa marcha de Napoleão, uma curiosidade, não era só, né, para demonstrar o que acontecia com aqueles que se opunham ao seu bloqueio continental. Como a relação da França com a Espanha, ela era ao mesmo tempo de ocupação, ao mesmo tempo de aliança, uma coisa muito conturbada, a ideia na marcha era justamente garantir o domínio da Espanha. Tanto que o exército foi mapeando ali pontos da Espanha e eles tinham entrado num acordo que eles iam dividir o território português entre eles. E ao mesmo tempo, os ingleses que apoiaram essa ideia, que não era nova, da família real ir para o Brasil, já estavam todos prontos, né? Porque a gente vai chamar de guerra peninsular, para defender o território português. Quando eu falo que essa ideia de transferir a corte para o Brasil não era nova, vamos lembrar, né, que Portugal ficou 60 anos sob o domínio da Espanha. Vamos lembrar da União Ibérica. Então, assim, Portugal foi aquele condado portucalense, né? Vamos falar da formação das monarquias nacionais, que ficou independente aí, que declarou independência, inclusive teve briga aí de mãe e filho para que isso acontecesse, da Espanha. Então, quando terminou a União Ibérica em 1640, um diplomata chamado Luís da Cunha já tinha sugerido para o rei na época que era melhor ter um império no Ocidente, inclusive tinha falado do próprio Rio de Janeiro, que nem era a capital na época. Isso vai acontecer 100 anos depois, mas esse plano ficou arquivado. Eles estavam sempre sob essa possibilidade, né, de um reino maior e mais forte do que eles, que era a Espanha, poder suplantá-los. Só que daí chegou nesse caos das guerras napoleônicas e teve que ocorrer finalmente, né, depois de várias especulações sobre esse evento, a transferência da corte de Portugal para o Brasil. A fuga deles vai acontecer no dia 29 de novembro de 1807. Então a cena, né, que todo mundo já viu aí em filmes, né, o filme da Carlota Joaquina, em desenhos, em livros, em artigos, foi aquilo mesmo. Aquele caos debaixo de chuva, novembro, né, já estava bem frio, super agitado ali o Tejo e mais ou menos mais de 10 mil pessoas indo embora em mais ou menos 40 embarcações. Muitas delas, assim, chulé,
bem desgraçadas, e as famílias sendo separadas. Inclusive a família real se separou em 4 embarcações, escoltadas pelos ingleses, e vão ficar aí basicamente 3 meses no mar até chegar no Brasil. Quando chega no Brasil, o que eles encontram, né? O Brasil não tem nada a ver com a Europa. O Brasil, apesar de a gente estar falando do século XIX, ele ainda tinha costumes mega medievais. Aqui no Brasil você almoçava às 9 da manhã, comia-se com a mão, numa esteira no chão. O Rio de Janeiro, por exemplo, o Rio de Janeiro, que já era capital quando eles chegam aqui em 1808, eles desembarcam lá no Rio de Janeiro em 8 de março de 1808, tinha 60 mil pessoas. Salvador, que tinha sido a antiga capital, tinha 45 mil pessoas. São Paulo tinha 20 mil pessoas. E São Paulo, assim, né, os paulistas, vão lembrar dos bandeirantes. Eles usavam grandes ponchos, tipo dos gaúchos, assim, dormiam em rede. A mesma faca que eles usavam para abrir picada no mato, para, enfim, matar um animal, usavam ali para comer. Então, totalmente diferente daquela Europa, aonde as vestes, né, tinham tecidos finos, aonde as pessoas usavam talheres, aonde as mulheres usavam perucas, aonde tinha toda uma cerimônia e etiqueta. E é esse lugar que a corte vai ter que, né, dar conta de transformar na nova sede do governo. E não só de transformar, mas também de abrigar. O Dom João, primeiro, ele chega lá em Salvador, vai passar mais ou menos um mês lá em Salvador, e detalhe, né, teve surto de piolho, e daí as mulheres, damas de companhia, tiveram que jogar fora suas perucas carésimas, rasparam a cabeça. Só que quando eles chegam lá em Salvador, eles não, Dom João não deixou, né, desembarcar, estavam loucos para sair, para pisar em terra firme, pelo amor de Deus. Foi tanto vômito, tanta sujeira a bordo. Eles, enfim, faziam as necessidades a bordo, porque senão era colocar o bumbum ali para fora e fazer no meio do mar, às vezes não dava tempo. Um caos, imagine 3 meses, né? A gente não aguenta algumas horas de avião, imagine um troço desse. E ele ficou assim, ultrajado, que não tinha uma recepção esperando por ele. Ele fez questão de passar na antiga capital, ele fez questão ali de ter um reconhecimento, né? Isso ele foi instruído pelos seus diplomatas com a antiga elite latifundiária, né, do açúcar. E não tinha ninguém esperando por ele? É óbvio que não tinha ninguém esperando por ele. Ele estava fugindo, ninguém sabia que ele estava indo. Era a primeira vez que o monarca europeu colocava os pés aqui na América. Então eles vão ter que esperar um dia. Daí as ruas de Salvador vão ser ornamentadas com flores. As sacadas, eles vão colocar lindas tapeçarias para cobrir aquela arquitetura que não era lá muito elegante, e vai ter banda, e vai ter recepção e tal. Lá em Salvador é que ele vai baixar o famoso decreto de abertura dos portos às nações amigas de Portugal. Leia-se a Inglaterra, na verdade, né? A nação amiga, né? Amiga, mas com interesse. É óbvio que queria abrir os portos, ela queria mercado direto, ela queria acabar com o pacto colonial. Vamos pensar, gente, que estamos aqui na primeira revolução industrial e daqui a pouco a gente vai estar na segunda. Quanto mais mercado consumidor, melhor para os ingleses. Tanto que só essa medida não foi suficiente. Tá, abriu os portos para as nações amigas. E vantagens exclusivas para quem atravessou o Atlântico com eles? Cadê, meu amigo? E a resposta vem nos tratados de 1810. Os 2 tratados, né? De aliança e amizade e comércio e navegação. O que foram esses tratados aí, né? Basicamente, assim, resumindo os 2 tratados, o que os ingleses mais queriam era a vantagem alfandegária, e tiveram uma mega vantagem. Os produtos ingleses entrariam no Brasil com uma taxa de 15%, portugueses, olha que absurdo, com 16%, e outras nações com 24%. Além disso, eles estipularam a livre exploração de madeira do Brasil, que os ingleses seguiriam leis inglesas, ou seja, não estavam aqui sob o jugo de leis portuguesas. Tinha-se um compromisso de fim gradativo do tráfico negreiro, a começar dali a 3 anos, e isso não aconteceu. E, logicamente, como a Inglaterra era protestante, né, a liberdade religiosa. Então, assim, soberania portuguesa, no caso, né, já que o Brasil ainda era dependente aí de Portugal, zero com esses tratados, para a gente poder entender o nível, né, de vinculação econômica aí entre Portugal e a Inglaterra. Bom,
Mas isso já foi um pouco mais além, né? Abriu os portos, revogou o alvará de 1785, que proibia manufaturas, abriu-se uma fábrica de ferro no Brasil, só que daí teve esse entrave, né? São duas coisas que são conflitantes. O fato de revogar o alvará que proibia a manufatura, falou, maneiro, agora a gente vai poder aí ter as nossas fábricas. Só que daí vem essa vantagem inglesa, vem essa torrente aí, vem essa onda de mercadorias industrializadas inglesas que já estão muito na frente, já estão há pelo menos aí 4 décadas na frente. Então a gente estava começando a nossa indústria e vai ter esse balde de água fria porque vai ter que competir com os ingleses. Depois de lá de Salvador, foi para o Rio de Janeiro. Quando chega no Rio de Janeiro, como eu falei para vocês, o Rio de Janeiro, apesar de ser capital, tinha 60 mil pessoas. Como é que vai alocar mais de 10 mil pessoas naquela cidade? Então teve lá o decreto do PR nas portas, né? Que significava príncipe regente. E a galera brincava que era o ponha-se na rua, prédio roubado. Mas na verdade, assim, como as melhores casas foram pegas para a família real, eles inclusive entregaram de bom grado, porque isso significava favores, né? Do cara que estava aqui no Brasil. Agora não era mais aquela corte portuguesa distante, agora era ali, ó, junto com eles. Então, assim, o pessoal dava mesmo a sua casa e vai começar uma nova vida. Uma nova vida, porque agora toda uma estrutura administrativa vai ter que ser feita aqui no Brasil. Então, o Dom João ele vai passar 13 anos aqui. Nesses 13 anos, desenvolveu-se muito a estrutura, tanto cultural, quanto econômica, quanto política. Política, acabei de falar, né? A abertura dos portos, tudo bem, os tratados, mas assim, em 1815, com a derrota de Napoleão, olha a conexão, né? Falei pra vocês no começo, que tem que ligar, né, as guerras napoleônicas com a vinda da família real. Em 1815, quando Napoleão é derrotado e é exilado lá na ilha de Elba, vamos lembrar que esse foi o primeiro exílio dele, depois ele foi pra ilha de Santa Helena, acontece o Congresso de Viena. E esse congresso, né, estabelece um dos princípios, o principal, o princípio da legitimidade, a restauração das antigas monarquias europeias. Ou seja, Dom João volta. A ideia é essa do congresso, volta Dom João, coloca lá seu bumbum no seu trono lá em Lisboa. Só que ele estava aqui, né, desde 1808, já tinha se acostumado, já tinha curtido, na verdade. Quem não tinha curtido era a Carlota Joaquina e ele fez essa manobra. Não é à toa que é em 1815 que o Brasil vai ser elevado a Reino Unido, a Portugal e Algarves. Dessa maneira, ele legitima o Brasil como sede do Império Português. É como se ele tivesse, né, em Portugal, só com um pouquinho de água no meio. Ele estava ali governando do Rio de Janeiro. Se coloca na posição dos portugueses. Eles foram abandonados pelo rei, eles foram invadidos pelos franceses e depois, né, dessa invasão, eles foram prejudicados economicamente porque perderam o monopólio econômico aí que tinham sobre o Brasil e ainda por cima, né, ficaram em desvantagem em relação aos produtos ingleses. E depois da derrota de Napoleão, quem iria governá-los era uma junta de britânicos. Então os portugueses ficaram irados com o seu rei. E estamos nos encaminhando aí para a Revolução Liberal do Porto, a Revolução de 1820. Mas antes de falar dessa Revolução de 1820, só para fechar aí, vamos lembrar dessas mudanças. Falei para vocês a mudança política, mas mudança econômica. Poxa, o cara vai mandar fazer a Casa da Moeda aqui no Brasil. O cara vai fazer o Banco do Brasil, que o pessoal achou o máximo. O pessoal, assim, imagine, esse banco, ele trabalhava com moeda sem lastro. Não é à toa que vai falir várias vezes, né? A ideia era arrecadar o dinheiro dos ricos colonos ali, tanto que quando ele vai embora, em 1821, ele leva toda essa grana embora. Na parte cultural, as famosas construções Dom João, que até hoje são apreciadas em especial no Rio de Janeiro, né? O Jardim Botânico, o Real Teatro de São João, a Biblioteca Real, que hoje é a Biblioteca Nacional, que aliás custou muito caro para a gente manter aqui quando foi feita a independência. Basicamente, assim, 12% da renda foi só para pagar essa garantia, né, de que os livros ficariam aqui, o que foi muito top, porque a gente tem livro de Camões,
a gente tem uma das primeiras Bíblias impressas, temos assim arquivos medievais que são os únicos, né, em toda a América. Ele vai abrir a Academia de Belas Artes, ele vai abrir o Observatório Astronômico, o Arquivo Central, uma fábrica de pólvora, enfim, a imprensa régia, né, vai trazer equipamento britânico para imprimir jornal aqui. Esse jornal tinha que ser favorável ao rei, não podia ter essas ideias iluministas liberais aí que foram espalhadas por Napoleão. Só que lá em Portugal, a coisa não tá assim linda, maravilhosa, fluindo, desenvolvendo como estava aqui no Brasil. O pessoal tá muito indignado com o rei, o pessoal tá influenciado pelas ideias liberais que foram difundidas pelas guerras napoleônicas e vão então fazer essa revolução onde eles querem acabar com a monarquia absolutista. Falava-se inclusive em república, mas o principal era uma constituição. Uma constituição que limitasse o poder, que acabasse com qualquer arbitrariedade. E o Dom João, né, não querendo perder o seu trono, não querendo deixar com que as cortes o derrubassem, vai-se embora. Vai-se embora, mas deixa o seu filho aqui. Só que antes de mandar o Dom João embora, vamos entender que descontentamento também tinha aqui no Brasil em relação a ele. Isso lá em Pernambuco. Aliás, Pernambuco, né, foram sete movimentos aí dessa capitania, né, contra a colônia, e um dos principais foi a Revolução Pernambucana de 1817. Essa revolução, gente, é impressionante. Primeiro, vamos entender que Pernambuco era bem maior do que é hoje, tá? Envolvia Ceará, Alagoas. E eles estavam, assim, bastante descontentes, não só por causa da crise açucareira, que, lógico, né, afeta ali as condições de vida das pessoas, encarece os produtos, mas, assim, eles ainda pagavam contribuições pela guerra contra os holandeses, que foi em 1654. Eles tinham que pagar para a iluminação do Rio de Janeiro, eles tinham que pagar para a reconstrução de Portugal depois da expulsão dos franceses. Então, assim, né, tudo, né, demonstrava que eles estavam extremamente insatisfeitos. Crise econômica é, assim, o gatilho, é o estopim para uma revolução. E esses pernambucanos, ainda mais, né, tem outro fator que a gente tem que lembrar, muito influenciados pela maçonaria, com as ideias liberais, com as ideias iluministas, e muito próximos de uma realidade bastante atraente, bastante assim empolgante, que era a ideia de república ali nos Estados Unidos, vizinhos. Aliás, esse vizinho aí, ele vai ser visitado por Antônio Gonçalves, um dos revolucionários que era chamado Cabugá. Gente, é surreal essa história. A gente pensa na Revolução Pernambucana, né, de 1817, porque eles queriam uma república, porque eles queriam liberdade de imprensa, porque eles queriam liberdade religiosa, porque eles estavam cansados desse jugo português, porque eles, né, estavam pensando ali numa coisa mais evoluída. Isso é verdade. Esses objetivos estão todos aí envolvidos na Revolução Pernambucana de 1817. E o gatilho foi justamente a presença da corte aqui, que piorou uma condição econômica que já estava ruim. Mas tinha mais objetivos do que esse. Ele estava imaginando, gente, olha que surreal, libertar Napoleão Bonaparte. Eles falam assim, como assim libertar Napoleão Bonaparte? Vamos lembrar que o Napoleão Bonaparte estava no meio do Atlântico, lá exilado na ilha de Santa Helena, né? Já que ele fugiu, teve o governo dos 100 dias, né? Daí foi exilado lá mais longe. O Cabugá, que é o apelido aí desse revolucionário, ele foi até a Filadélfia, nos Estados Unidos, com 3 objetivos. Primeiro, ele estava levando $800 mil, que era um dinheiro assim absurdo na época. Para que ele tinha esse dinheiro? Primeiro, comprar arma dos americanos para poder armar o exército revolucionário pernambucano. Esperava-se, né, que tivesse uma grande participação de outras províncias ali, só que não teve esse consenso, até porque temia-se, né, o fim da escravidão. Além de comprar armas, ele queria o apoio do governo americano para essa república independente do Nordeste brasileiro, e ele ainda estava indo para lá para contratar mercenários franceses que fugiram da França e foram para os Estados Unidos, para esse plano mirabolante de ir até Santa Helena, levar o Napoleão até o Recife, fazer o Napoleão ajudar com a república ali, e depois o Napoleão voltaria para a França e voltaria a ser imperador.
Só que esse plano, né, mirabolante, não deu nada certo, porque assim, quando eles chegaram aqui, já tinha acontecido a revolução, já tinha sido executados os revolucionários, tanto que eles foram presos antes mesmo de desembarcar. Mas rolou aí essa intenção bem doida, né? E essa influência, essa participação aí indireta, vamos dizer assim, dos americanos na Revolução de 1817. Mas, voltando para 1820, teve a Revolução Liberal do Porto, as cortes exigindo que o Dom João assinasse uma Constituição, limitando seus poderes ou deixasse o trono. Ele vai, só que ele deixa aqui o seu filho, o Dom Pedro, futuro Dom Pedro I. O menino chegou aqui com 9 anos de idade. E agora, 13 anos depois, peraí. Chegou aqui com 9 anos. E agora estava com 22 anos de idade. E o pai chega para ele, tinha uma relação assim bem, né, formal com o pai. Uma relação nada boa com a mãe. E fala, ó, você vai ficar aqui com o príncipe regente e se comporta, né? E vai-se embora. Um cara de 22 anos de idade, que cresceu com toda a liberdade aqui no Brasil, muito mais liberdade que ele teria se tivesse crescido lá em Queluz, um cara mega inteligente, um cara mega festeiro, tanto que tiveram que casar ele logo porque ele não parava, né, de aprontar. Ele estava casado com a Leopoldina, que vai ser a mãe, né, do Dom Pedro II. Fica aqui e ele vai ser assim, seduzido, cantado pela elite latifundiária brasileira. Então, quando Dom João chega lá, ele descobre que assim, a intenção das cortes não era só limitar o poder do rei, mas era também refazer os vínculos coloniais, os vínculos que prendiam a economia brasileira, recolonizar o Brasil, e para isso o príncipe regente tinha que sair de lá. Então, o partido português aqui no Brasil fica falando pro Dom Pedro, tipo, ó, obedece teu pai, né? Não sei o que você tinha que ter ficado. Vai-te embora que isso aqui acabou a farra aqui pros brasileiros. E os brasileiros, liderados por José Bonifácio, convencem ele a não, né? Você vai lá e vai ficar obedecendo às cortes, assinando uma Constituição, sendo que você pode fazer a Constituição aqui, você pode obedecer às suas regras. Para um cara de 22 anos, né, é de se pensar, será que eu vou querer obedecer, será que eu vou querer mandar? E ele acaba, então, a decisão dele sendo oficializada no dia 9 de janeiro de 1822, que foi o dia do fico. Mas aqui já começa outra história, que é a história do primeiro reinado. A história da vinda da família real, concluindo, né? Tem que lembrar que foi ligada aí a esse bloqueio continental, esse embargo econômico de franceses contra ingleses, que foram 13 anos de mudança econômica, política e cultural, e que foi marcada por descontentamento não só lá em quem foi abandonado, mas também aqui com as mudanças econômicas que não foram benéficas para todos, né? E o principal prejudicado foi Pernambuco, que teve essa revolução aí sensacional. Tranquilo? Então tá. Tchauzinho para vocês.